Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da frente de Química 2. Nós vamos continuar nossos estudos da unidade 2, que é sobre óxidos, certo? Lembrando que óxidos na apostila 2 está na unidade 10, ok? Então, beleza. Como ficou combinado da última aula, a gente vai ver o resto da classificação dos óxidos, que é um superóxido e que é um peróxido, e os exercícios para fixar tudo que a gente viu na aula passada e que nós iremos ver nessa aula. Bom, então a classificação que a gente falou na aula passada foi do ácido, de óxidos ácidos e óxidos básicos. A gente viu que óxidos básicos, quando reagem com água, eles formam um ácido, e quando óxidos básicos reagem com água, formam base, certo? E a gente viu quais são as características de um óxido ácido, como a gente consegue identificar eles. Agora, o que a gente vai ver? Os três últimos, certo? Que é os anfóteros, os nêutrons e os duplos. Bom, o que significa a gente ter um óxido anfótero? Significa que esse óxido, quando ele estiver na presença de um ácido, ele vai se comportar como uma base, e quando ele estiver na presença de uma base, ele vai se comportar como um ácido. Então, o comportamento dele vai ser definido de acordo com o reagente que ele vai reagir. Então, se ele estiver na presença de uma base, ele vai se comportar como se fosse um ácido. Se estiver na presença de um ácido, vai se comportar como se fosse uma base. Então, como a gente pode definir, como a gente pode identificar um óxido anfótero? A gente pode olhar a ligação dele, ver se é iônica ou não, ou seja, a gente pode ver a diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão se ligando. Se a eletronegatividade for alta, a ligação tem caráter iônico. Então, em geral, esses óxidos anfóteros, o oxigênio está ligado a um metal, certo? Lembrando que, por obrigatoriedade, um óxido sempre tem que estar ligado ao oxigênio, que é o mais eletronegativo. Então, no caso dos anfóteros, vai estar ligado a um metal. O NOx desse metal ele vai estar entre +2, +3 ou +4. Então, a gente tem que tomar cuidado da gente, às vezes, confundir um básico com um anfótero, porque o básico a gente também tem +2, certo? E aqui a gente tem +2 também. Só que aí a gente também tem que ver que aqui também a gente tem que considerar aqui nos anfóteros, por mais que seja iônico, a diferença eletrônica em relação ao oxigênio vai ser intermediária, certo? Então, os anfóteros eles vão ser mais os metais que não são da família nem 1A e nem 2A, né? Eles vão tender a não ser esses metais. Então, por exemplo, o zinco, o chumbo, o enxofre, o estanho, quer dizer, o alumínio, o antimônio, arsênio e assim por diante, eles vão ser metais que vão formar óxidos anfóteros que, dependendo do reagente, vai se comportar de uma maneira, certo? Então, aqui esses metais, por exemplo, o zinco se encontra nos metais de transição, né, o chumbo também, e o alumínio ele está na família, acho que 13 da tabela periódica, eles vão ter uma diferença eletrônica em relação ao oxigênio intermediário, então a gente também tem que olhar isso. Se a eletronegatividade deles não for tão extrema, a gente vai conseguir determinar se vai ser anfótero ou não, porque ó, que nem no básico a diferença de eletronegatividade é bem alta, e aqui é intermediária, certo? Bom, então aqui a gente agora, a outra classe que a gente vai ver é o do óxido neutro. O que significa ser um óxido neutro? É que ele não vai reagir nem na presença de água, nem na presença de ácido, nem na presença de base. Então ele é neutro. O nome ele é bem sugestivo quanto ao caráter desse óxido. Então ele não reage na presença de nenhum desses três reagentes. E na presença de água, de óxido, de ácido e de base, certo? As ligações desses óxidos geralmente são moleculares, está ligado a um metal. O NOx ele vai ser maior ou igual a 2, certo?
Não, o NOx vai ser... Me confundi, gente. O NOx vai ser menor ou igual a 2, certo? Então, vai ser uma ligação molecular, ou seja, covalente, entre um ametal, onde a ligação ela vai ser menor ou igual a 2, certo? A diferença, né, delta eletrônica, né, a diferença eletrônica vai ser baixa. E aqui a gente tem uns exemplos de óxidos neutros, que é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, e assim por diante. Então, esses daqui, se a gente for observar, e seria legal vocês fazerem isso, de vocês descobrirem o NOx das espécies, vocês vão notar que elas assumem um NOx igual a 2 ou menor a 2, certo? E por último, a gente vai ter óxidos duplos, certo? O que são óxidos duplos? A gente também pode chamar de óxidos salinos ou mistos. Nesse caso, é todo óxido em que o metal ele vai apresentar dois números de oxidação. Então, o metal que está ligado ao oxigênio vai assumir dois NOx diferentes, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, que é o óxido na verdade, tetraóxido de ferro, de triferro, né? De triferro. Olha só que complicação para falar. Por que a gente chama de duplo salina? Porque, na realidade, esse óxido aqui, na natureza, ele não existe essa configuração. O que realmente existe é a junção do óxido de ferro e o FO e o Fe2O3. Então, é isso que existe, e é a junção. Então, na teoria, a gente escreve ele assim, mas a verdade é que ele é um duplo, que é a junção desses dois aqui, que são NOx diferentes. E aí a gente consegue representar por isso daqui, certo? E essa é da mesma maneira que para o óxido de chumbo também, que ele vai ser formado por dois, certo? Então, basicamente é isso, gente. Então, a gente viu as classificações, que a gente tem óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros, óxidos neutros e óxidos duplos, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que é um peróxido e o que é um superóxido, certo? Então, o peróxido e o superóxido, eles poderiam ter sido colocados lá junto com a nomenclatura, mas eu decidi colocar eles aqui. Então, o peróxido que ele é? Ele é uma espécie, né, de oxigênio em que vai ter o NOx menos 1. Então, vai ser... Esses óxidos apresentam a ligação OO e por isso são chamados de peróxidos, certo? Para a gente dar nome para os peróxidos, a gente vai colocar peróxido de e o nome do elemento que está ligado ao grupo peróxido, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem o quê? Peróxido de sódio. O que a gente vê aqui? Ó, esse oxigênio aqui tem dois oxigênios, né? E esse é o grupo peróxido. Então, ó, O ligado com outro O. Esse daqui tem NOx menos 1 e esse daqui tem NOx menos 1. Ao todo, vai ser O2 menos 2, certo? Enquanto que nos óxidos a gente tem O2 menos. Então, só um oxigênio tem NOx 2. No peróxido, dois oxigênios têm NOx 2, certo? Cada um contribui com menos 1 de NOx, certo? Então, quando esse daqui se ligar ao sódio, que é mais 1, o sódio é mais 1, certo? Então, eu vou precisar de 2 sódios para conseguir anular com o 2 menos do peróxido, certo? Então, ó, é mais 1 e O2 menos 2, certo? Aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um índice 2 aqui embaixo, para eu ter mais 2 aqui. Então, fica
mais 2 com menos 2 fica igual a zero e a gente tem um composto neutro, né? Um composto sem cargas. Aqui a gente também tem o peróxido de hidrogênio, que é super conhecido, que é água oxigenada, né? Que é H2O2. Então, aqui entra no mesmo caso do sódio. O sódio tem mais um, carga mais um, né? O hidrogênio também. Grupo peróxido, 2 oxigênios estão juntos, cada um contribui com menos 1, então ao todo é menos 2. Então a gente vai precisar de 2 hidrogênios para dar zero, certo? Então isso que é um peróxido, certo? Então peróxido de hidrogênio. Se a gente conseguir identificar que a ligação entre 2 oxigênios e cada um tem NOx menos 1, então a gente vai estar trabalhando de um com um peróxido. Já o superóxido, eles são óxidos que apresentam o O2-, ou seja, os oxigênios eles têm carga menos 1 sobre 2, então menos meio, certo? Enquanto aqui cada um contribuía com menos 1, no superóxido cada oxigênio vai ser menos meio, certo? Então a gente tem aqui os exemplos. Tem o superóxido de potássio, certo? Então o potássio, qual que é o NOx do potássio? É mais 1, certo? O NOx do superóxido, né, que é dessa espécie aqui, é menos 1. Então, na verdade, eu preciso de 4 para ter. Então, ó, aqui 4 para eu ter menos 2, porque cada oxigênio tem NOx meio, né, menos meio. E aqui o potássio, que é mais 1, eu preciso de 2 dele para conseguir bater com o menos 2, certo? E aqui no superóxido de sódio é da mesma maneira, né? Então, os superóxidos, eles geralmente, né, estão ligados a metais, principalmente da família 1A, né, 2A, mas geralmente família 1A que a gente vê superóxidos, mas pode haver de outros. Aqui no caso, olha só, é igual aqui, né? Porque cada oxigênio aqui tem NOx meio, menos meio. Eu preciso de 4 para ter menos 2. O sódio tem mais 1. Para eu ter mais 2, eu preciso de mais um sódio. Então, eu coloco o índice 2. Então, eu tenho um composto com carga zero, certo? Então, para conseguir identificar se é superóxido, se é um peróxido, eu olho os NOx dos oxigênios para saber qual classe que é, beleza? Então, a gente termina toda essa parte teórica e a gente vai ir para os exercícios, certo? Então, vamos lá ver alguns exercícios que tá na apostila, beleza? Então, vamos acompanhar comigo. O primeiro exercício que a gente vai fazer é para dar nomenclatura para os compostos, para os óxidos, né? Que a gente viu a aula passada e vimos um pouquinho agora também. Então, vamos lembrar como a gente dava a nomenclatura de óxidos. A gente colocava os prefixos, né? Tri, di e assim por diante, e o nome do elemento, né? Então, óxido, a gente colocava a quantidade de oxigênio através do prefixo tri, di e assim por diante, óxido de, mais a quantidade do elemento ligado ao oxigênio, que a gente também usava tri, di e assim por diante, mais o nome do elemento. Eu disse para vocês que às vezes a gente pode encontrar apenas óxido de alguma coisa, por exemplo, óxido de sódio, óxido de alguma coisa. Mas é melhor a gente escrever pela regrinha bonitinha, certinha, que é a convenção. Então a gente escreve certinho, igual aquela formulinha que eu dei para vocês lá na última aula, beleza? Então acompanhe aquela formulinha lá para a gente conseguir dar nome para esses óxidos, certo? Então primeiro aqui a gente tem o enxofre ligado ao oxigênio. Tem 2 oxigênios, então o prefixo que a gente vai usar é di. Então vai ficar dióxido de enxofre, certo? Eu só tenho um enxofre, então não preciso de nenhum tipo de prefixo, certo? Ou eu poderia, né, se vocês quisessem, colocar dióxido de monoenxofre, para dizer que só tem um, mas não é necessário. Se eu coloco enxofre, significa que só tem um enxofre ali, certo? Então, dióxido de enxofre. Esse próximo aqui, esse é bem conhecido, né? Então a gente tem, assim como o anterior,
2 oxigênios, então vai ficar com o prefixo di, então vai ser dióxido de carbono. Então eu poderia escrever dióxido de monocarbono, mas como se eu colocar o nome do elemento, eu já estou considerando que tem pelo menos um, né? Então, dióxido de carbono, conhecido gás carbônico, certo? Bom, a C aqui, como que a gente vai fazer? Aqui só tem um e aqui tem um carbono. Aqui a gente vai usar de colocar prefixo mono, certo? Então vai ficar monóxido de carbono, certo? Quem quisesse colocar monóxido de monocarbono, mas não é muito usual, então a gente só coloca monóxido de carbono, certo? E esse daqui por último, ó, a gente tem 3 oxigênios, então a quantidade de oxigênio a gente vai usar o prefixo tri. Então, como vai ficar? Trióxido de enxofre. Então, trióxido de enxofre, tá certo? Então, quando só tem um aqui, elemento ligado ao oxigênio, a gente não usa colocar, por exemplo, o prefixo mono neles, certo? Porque se tem o nome do elemento, já se prediz que tem pelo menos uma quantidade dele aqui, certo? Bom, na apostila, eu acho que vai até a H, certo? Então, tentem dar um nome para os outros óxidos que estão na apostila, né? Na E, F, G e H. Então, tentem dar o nome deles a vocês. Usem lá a formulinha para vocês não se perderem. E lembrando que quando a gente só tem um, não é usual colocar mono. Só quando tem uma quantidade a mais, que aí a gente coloca, beleza? Agora a gente vai ver outro exercício. Esse exercício aqui é o seguinte. Dentre os óxidos abaixo, o único que, ao reagir com uma base ou hidróxidos, produz um sal e água. Então, a gente viu na aula passada que existem óxidos ácidos e óxidos básicos. Quando a gente tem um óxido ácido, então, óxido ácido, se ele reagir com uma base, a gente vai formar sal mais água. Exatamente pelo óxido ter o caráter ácido, que ao reagir com a base, ele vai ter uma reação de salificação e neutralização, certo? E o contrário também, quando a gente tivesse um óxido ácido, né? Então a gente tem um óxido ácido, um óxido básico, quer dizer, a gente reagia com um ácido e formava sal mais água também, certo? Então a gente viu isso na aula passada. A gente viu quando a gente tem um óxido ácido mais base, aí reagir sal mais água. Então, base e hidróxido é uma base. Então, o óxido que eu tenho que procurar entre as alternativas é um óxido ácido. Então, eu tenho que saber identificar qual que é o óxido ácido dentre essas alternativas, que quando for reagir com a base, né, ele não especifica, mas base no geral, vai formar o sal mais água, certo? Então, vamos analisar primeiro. Aqui a gente tem aqui o óxido de cálcio. A gente viu que os óxidos básicos, eles formam ligação iônica e o NOx dele é mais 1 ou mais 2. Se a gente for ver aqui, o cálcio está na família 2A, então ele vai ter NOx mais 2. E aqui é menos 2 do oxigênio. Então, aqui a gente consegue ver que esse é um óxido básico. Esse é um óxido básico, não um óxido ácido, certo? O próximo. Essa segunda aqui agora, que é B, o oxigênio está ligado ao metal, só que a gente consegue perceber que ele não é um metal da família 1A ou 2A. Tá na família 13, né? Então, ele é um óxido ácido não, né, gente? É um óxido anfótero, porque na presença de água, na presença de ácido vai se comportar como uma base, e na presença de uma base vai se comportar como um ácido, né? Aqui nesse caso ele não deve ser considerado porque ele reage tanto com o outro, entendeu? A gente quer um que só como reage com base que ele produz sal. Porque o anfótero
sendo ácido ou base, ele vai produzir sal da mesma maneira, certo? Então, a gente também não considera esse. Esse daqui também não é um óxido ácido, porque o oxigênio está ligado a um metal e geralmente óxidos ácidos são o oxigênio ligado a um ametal, então também não é C. Aqui na D, ó, a gente tem o oxigênio ligado a um ametal, porque o carbono está na família 14, se eu não me engano, né, no grupo do carbono, então ele é um ametal. E a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono não é tão grande assim. Então, ele é um óxido ácido. Vamos só ver aqui o último. Ó. A gente aqui de novo tem o oxigênio ligado a um metal, né? Então, também não é. Então, qual que vai ser a D? E a gente também viu que quando a gente reage, por exemplo, o CO2 com água, a gente vai ter o ácido carbônico, certo? Então, ele é um oxiácido mesmo. Quando ele for reagir com a base, seja qual base for, ele vai formar um sal mais água. Então, a resposta correta é a D. Agora a gente vai ver o exercício 4 da apostila, né? Então, ó, expressão de um astronauta numa nave espacial causa aumento da concentração de dióxido de carbono na cabine. O dióxido de carbono é continuamente eliminado através da reação química com o reagente apropriado. Qual dos reagentes abaixo é maior indicado para retirar o dióxido de carbono da atmosfera da cabine? Então, o dióxido de carbono é liberado através da respiração, então a gente precisa eliminar ele de lá, já que não tem nenhuma árvorezinha lá para fazer a fotossíntese, que é esse CO2. Então, o que a gente pode usar? Vamos ver quais são as características do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é o CO2. Ele é um óxido ácido. Por que é um óxido ácido? Se a gente vê, é o oxigênio ligado a um ametal, a diferença de eletronegatividade não é muito grande. O NOx dele é um NOx mais 4, certo? Então, ele é um óxido ácido, certo? Bom, o que a gente pode fazer com o óxido ácido para conseguir tirar ele, então, dessa atmosfera da cabine? Vamos ver o que as alternativas nos dão. Aqui a A está falando que o reagente que a gente deveria usar é o ácido sulfúrico concentrado. Não faz sentido a gente usar um ácido sulfúrico concentrado para eliminar um óxido ácido, né? Ácido com ácido. Não vai ajudar nada na nossa vida. A B diz para a gente usar o hidróxido de lítio para conseguir tirar o dióxido de carbono da atmosfera da cabine. Faz sentido, não faz? Porque a gente viu anteriormente, quando a gente tem um óxido ácido, se a gente reagir com uma base, né, hidróxidos, a gente forma sal mais água, certo? Sal mais água para um astronauta não é nocivo, certo? Aqui a gente tem a C dizendo para a gente fazer ácido acético concentrado, que entra na mesma coisa que da A, então não. A D fala para fazer água destilada, a gente vai reagir água com óxido ácido, também não faz sentido. E esse E aqui é aquela alternativa, assim, só para ter a alternativa, né? E a gente nem falou de fenol, nem falou de reação, se existe reação de óxido com espécie orgânica e tudo mais. Então, essa daqui a gente pode eliminar só por ser diferente de tudo que a gente viu. Ou seja, aqui sobra mesmo é a B, que é o hidróxido de lítio, não é? Porque se a gente reagir esse hidróxido de lítio com o óxido ácido, a gente vai formar sal mais água. E a gente vai conseguir retirar ele da atmosfera da cabine, ok? Bom, último exercício. Aqui ele vai pedir o quê, ó? Que a gente encontre a alternativa que vai apresentar, nessa ordem, um óxido ácido, um óxido básico, um óxido neutro e um óxido duplo, beleza? Então, vamos analisar aqui as alternativas. A A tá falando para mim que o primeiro é o óxido ácido, certo? O primeiro que tem que ser da fila tem que ser um óxido ácido. Aqui não é, ó. A gente viu no slide anterior que o monóxido de carbono, na realidade, ele é neutro, né? Ele não é ácido. Então, a gente já pode eliminar. Vamos ver a B. Ó, aqui a B a gente tem
N2O5. O oxigênio, então, vai estar ligado a um ametal, vai ser uma ligação molecular por consequência, a eletronegatividade não é muito alta. O NOx da espécie, que é o nitrogênio, que está ligado ao oxigênio, é maior que 4, então é mais 5. Então, ele se encaixa como um óxido ácido, certo? Então, a B, até agora, tá certo. Vamos ver aqui, ó. O bário ligado ao oxigênio. O bário é um metal da família 2A. Ele, então, vai formar uma ligação iônica devido à diferença de eletronegatividade. O NOx dele vai ser mais 2. Lembrando que é óxido ácido ou tem NOx mais 1. O metal que está ligado ou tem NOx mais 1 ou mais 2. Como ele é da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, ele vai ter NOx mais 2. Então, é de acordo com as características de um óxido básico. O próximo, NO. A gente acabou de ver, inclusive, né? A gente falando da classificação de óxidos neutros nessa aula ainda. Então, a gente viu que o NO, ele é um óxido neutro, certo? Por quê? O óxido neutro, o NOx tem que ser menor ou igual a 2, então o NOx do nitrogênio aqui é 2. Ele é um óxido neutro. E aqui, por último, o óxido duplo, que é aquele óxido que é formado por dois óxidos. A gente viu de exemplo na tabelinha lá que o tetraóxido de chumbo, de trichumbo, ele é um óxido duplo, que ele é formado por dois óxidos, certo? Com NOx diferentes, beleza? Então, a B está certa. Então, é a B a resposta correta. Vamos ver as outras alternativas. Aqui está dizendo que o CO2 é óxido ácido, tá certo? Aqui em sequência é L2O3, era para ser um óxido básico, mas o Al2O3 é um óxido anfótero, então a C errou. Aqui também começa certo, mas na verdade começa errado, né? Aí aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Começou errado aqui. Aí a E, olha só, é CO2, é ácido também. Aqui é básico, aqui é neutro, só que esse último aqui, na verdade, como a gente viu, na verdade isso daqui não é um óxido duplo, né? Não é, de forma nenhuma. Na verdade, aqui entra como um peróxido, né? Então, errado. A alternativa correta é a B, certo? A alternativa correta é a B, beleza? Então é isso por hoje, eu agradeço a atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula, um beijo e bons estudos!